Ler um livro que nos ajude a mudar alguma área da nossa vida é extremamente importante, mas só ler não vai fazer as mudanças que a gente está esperando. A gente precisa ler e colocar em prática o que a gente leu. E é por isso que nesse vídeo eu vou te contar como eu faço para ler os meus livros e conseguir lembrar de tudo para poder colocar em prática mais tarde. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Isabelle Moraes e eu odiava ler. Eu sei que é um absurdo, mas eu odiava. Eu odiava sentar no sofá, na cadeira e ficar folheando os livros para tentar entender o que estava acontecendo, mas eu não conseguia prestar atenção. Ao meu redor, tudo o que acontecia me chamava atenção. Foi aí então que eu conheci os livros de autoajuda. E aí foi uma virada de chave na minha cabeça e me ajudaram a criar o amor pela leitura e começar a ler vários livros. Só que aí eu descobri um outro problema. Eu não conseguia colocar em prática o que eu lia porque eu não lembrava do que eu lia. Porque livro de histórias a gente pode pegar, ler e esquecer. Não tem problema se você esqueceu o que você lê. Só que quando você lê um livro de autoajuda, normalmente você quer mudar alguma área da sua vida. Então você precisa lembrar do que o autor falou para você conseguir colocar em prática. Não tudo, mas pelo menos as partes mais importantes. E aí eu comecei a testar várias técnicas que poderiam me ajudar com isso. E difícil achar uma que conseguiu. Até o dia que eu encontrei algumas técnicas, algumas práticas que eu aplicava durante a leitura, que eu aplico durante a leitura, e que me ajudam até hoje aí a conseguir lembrar de tudo que eu li e colocar em prática. Mas antes de eu te falar sobre essas práticas, não se esquece de se inscrever. Já se inscreve aqui, clica no botãozinho vermelho, quase que eu errei. Clica no botãozinho vermelho aqui para você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui toda semana, sem falta, toda semana um conteúdo, desde que o canal foi criado, para que eu consiga entregar um conteúdo para você que eu consiga te ajudar de alguma forma em alguma área da sua vida. Então vamos fazer assim? Clica aqui, eu prometo que semana que vem vai ter outro vídeo. Combinado? Vamos pro nosso conteúdo então. E a primeira técnica que eu adotei foi grifar as coisas mais importantes. Basicamente o que você precisa é o seguinte: você precisa de um canetão, uma caneta marca-texto, e você precisa de um livro para grifar. Então o que eu fazia é assim, tá vendo? Você vai e grifa os pontos chaves, olha. É assim que eu faço hoje, não sei se tá focando, mas é assim que eu faço. Só que qual que era o problema disso? Sempre que eu ia grifar as coisas, eu grifava praticamente a página inteira. Então eu pegava a página e ia lá grifando tudo que eu achava legal. Só que quando eu voltava, eu não conseguia absorver realmente aquilo, porque parecia que eu estava lendo tudo de novo, toda a página de novo. Então o segredo é você grifar os pontos chaves. Pega os pontos que fazem mais sentido para você, grifa para que você consiga construir uma ideia a partir desse ponto-chave e não a partir do texto inteiro. Você não precisa se preocupar porque normalmente os autores ali colocam uma introdução explicando mais ou menos como que funciona aquele conteúdo que ele está abordando, falando sobre aquele conteúdo, e ele depois coloca um exemplo para que você consiga entender melhor o que ele estava te explicando. Então se você pegar os pontos-chave dessa explicação já basta, porque aí você consegue voltar e lembrar do que você precisava. Depois de um tempo que eu já estava grifando os pontos-chave e já conseguia ter uma linha melhor de raciocínio de acordo com aqueles pontos, o que eu fiz foi passar a usar post-it. Então o que eu faço é o seguinte: eu pego uma página, vejo os pontos que eu grifei e aí eu faço um resumo do que eu entendi em cima daquele post-it. Às vezes eu até anoto um insight ou alguma coisa que eu tenho no momento da leitura. Mas eu não uso post-its muito grandes, eu uso esses post-its aqui, Eles são pequenos, dá pra você escrever ali um resumo bem rápido, porque senão você volta naquele problema de antes, que é você ter um monte de coisa escrita e não conseguir lembrar. Então fica mais ou menos assim, Eu vou pegar um livro aqui que eu já terminei, pra você ter uma ideia, ele fica mais ou menos assim, Esses dois assim. Então para cada página eu fazia isso, para cada página que tinha alguns pontos anotados, que tinha algum ponto grifado. Depois eu também entendi que fica mais fácil colocar o post-it rosa pro capítulo 1, post-it azul pro capítulo 2. Então você divide os post-its, as cores dos post-its para cada capítulo. Isso vai te ajudar a entender melhor quando você está no raciocínio 1, quando você está no raciocínio 2. Não precisa muitas cores. Se você tiver uma ou duas cores ali, uma não. Se você tiver 2 ou 3 cores ali, já ajuda bastante para você conseguir identificar esse conteúdo aí que você anotou. E também o ideal é que você não use muitos post-its por página. Usa até uns 2 aí, já tá de bom tamanho para você anotar. Senão o mesmo problema, vai voltar aquele texto para você ler de novo e aí não vai adiantar você ter feito todo esse trabalho. Depois que eu já marquei os pontos e já coloquei os post-its, eu caso isso passando tudo a limpo. E como que eu faço isso? Eu basicamente pego um planner, que é
um caderninho assim, pontilhado, e coloco desenhos. Eu sou muito visual, então escrever linha por linha não adianta pra mim. O que eu faço é colocar alguns desenhos, algumas setas, sempre usando muitas cores. Eu até coloco uma escrita ou outra, mas é só para destacar algum desenho ou algumas anotações pontuais. No geral, é um desenho todo que vai me remeter ao que eu li. Normalmente eu faço isso de 3 a 4 páginas, o que já soluciona muito. Quando eu faço de 3 a 4 páginas, eu já tenho o que eu preciso para lembrar e não demora tanto para eu poder passar e não vai demorar tanto tempo. E aí você pode estar pensando, pô, mas vai demorar muito tempo para fazer isso aí. Isso aí vai demorar um tempo que eu poderia estar lendo. Só que, ó, presta atenção. Você tem que entender que você está lendo um livro de autoajuda, você não está lendo um livro de história. Então, se você for para ler um livro de história, senta, lê, não vai precisar de nada. O livro de autoajuda demanda tempo, porque você quer mudar alguma área. Então, pensa o seguinte, quanto mais você faz, mais prático isso vai ficando e você vai demorar cada vez menos tempo para fazer. Vai por mim que é assim que funciona. Eu demorava muito mais quando eu comecei e hoje eu nem vejo quando eu faço. Então divide aí de 3 a 4 capítulos, pega, faz o seu desenho, os famosos mapas mentais que o pessoal chama, para resumir todo o seu conteúdo e quando você bater o olho já ter tudo na palma da mão ali. E o ideal é que você faça o seu esquema. Pega o seu esquema, desenha uma coisa que você tem em mente, usa alguns padrões que você gosta de usar ou que você vai adotar para fazer. Só que mesmo assim, se você ainda quiser saber como que eu faço o meu, deixa no comentário a hashtag quero esquema, que eu faço um vídeo te explicando e mostrando passo a passo como que eu faço o meu e te explicando mais ou menos para te agilizar a vida. Combinado? Ah, e se você quiser saber como que você pode não esquecer das coisas com tanta facilidade, e aí eu digo coisas gerais, não é só livro, eu vou deixar um vídeo aqui aparecendo na tela para que você possa clicar e ir até lá aprender quais são as técnicas que você pode adotar para não esquecer das coisas que você aprende. Combinado? Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final do vídeo e não esqueça que aqui você encontra o conteúdo necessário para a sua evolução.